Nós estamos aqui com um dos maiores infectologistas do mundo, que é o meu amigo Davi Wippe. Bom dia, doutor Davi, como é que vai? Bom dia, Datena, muito obrigado, um abraço a você, famílias e aos nossos ouvintes. Bom, a mesma coisa para o senhor. Doutor, é evidente que nós tivemos um aumento de temperatura nos últimos tempos e tal, e muita gente presa dentro de casa durante um bom tempo, e aí nos feriados, ou no feriado, a coisa explodiu e continuou explodindo nas praias, principalmente. Houve aumento de casos de coronavírus por causa da saída das pessoas às praias, de não ser mantido o distanciamento social. Isso foi sentido ou não? Eu não tenho dados objetivos finais, mas a minha opinião que houve aumento sim. As pessoas se expuseram, é compreensível porque todos estão saturados da quarentena, mas a pandemia não acabou. Especialmente os jovens. Festas em diversos lugares, multidões, as pessoas sem máscaras e se contaminam. O jovem, ele entende que por ele ser um indivíduo saudável, ele não corre riscos. Primeiro que corre. E em segundo lugar, porque além dele correr esse risco, ele pode transmitir para pais e avós. E é o que nós estamos vendo. Doutor, eu estava lendo os sites internacionais, principalmente um site da Espanha. Madrid já tem 1 milhão de pessoas confinadas e com poder de polícia. A polícia está nos bairros vendo se a quarentena está sendo cumprida. Os europeus abriram e a pandemia voltou. Está voltando como possivelmente já se admite uma segunda onda mesmo. Estão pensando em fechar Madrid inteirinha. Só que lá é a mesma coisa que aqui, é a briga com a política. Os políticos não querem mais trancar ninguém dentro de casa. Mesmo assim, estão tomando medidas e, eu repito, 1 milhão de pessoas na capital Madrid e várias localidades espanholas estão adotando quarentena mais uma vez. A Alemanha está vivendo o mesmo problema e a França outro dia teve quase 16 mil casos, né, com quase 50 mortos. Então está provado que esse vírus funciona de uma forma diferente, ele não tem o mesmo ciclo que o vírus de gripe normal tem e não sabemos como lidar com ele ainda. Tem um coquetel de remédios que, aliás, a gente podia pegar um correspondente internacional e falar sobre ele. Parece que já estão falando de um coquetel de remédios que está sendo usado na Flórida e as vacinas que estão por ser aprovadas aí, a de Oxford, a Coronavac, aqui em São Paulo, a Rússia, enfim. Mas qual é a perspectiva para o Brasil, não é? Porque a pandemia não acabou e mesmo assim para muita gente acabou. Você sai na rua tarde, por exemplo, as marginais têm tanto movimento ou até mais do que tinha antes da pandemia. As praias estão lotadas, as pessoas já deixaram de usar máscara, festa para tudo quanto é lado, né? Bares e restaurantes que não respeitam o distanciamento social e mesmo se multados continuam não respeitando. A consequência disso pode ser mais séria do que a gente imagina, não, doutor? Pois as pessoas me perguntam, e a segunda onda? Eu respondo, quem disse que acabou a primeira? Nós estamos com números altos de infectados e de mortos da primeira onda. Então, segunda onda, na minha leitura, as coisas vão ficar emendadas. E aí é um problema sério, Datena, que é o seguinte: a autoridade pública faz a política, estabelece os critérios, mas parte disso é responsabilidade da população. A população precisa acatar. A população precisa entender que ainda estamos num momento difícil. O que eu estou vendo, Datena, nós estamos numa fase de redução de danos. O que é redução de danos? Tentar diminuir ao mínimo o número de mortes, visto que o número de infectados continua evoluindo. Claro, aqui em São Paulo nós temos números menores, tanto no estado como no município de São Paulo, há uma curva descendente, mas ainda importante. O estado está praticamente todo amarelo, mas num caminho ainda por conta dos novos casos. Então, eu ressalvo que é isso, é um momento ainda de muita preocupação. Nós aprendemos a manusear o doente grave, nós sabemos como fazer isso, graças a Deus
morrem menos doentes graves, mas não temos um coquetel diferenciado, não temos ainda vacina. Então, o que nós disponibilizamos, na verdade, citado pela literatura, são 2 medicamentos. Um é o corticoide, o outro um antiviral, e outras coisas que nós damos suporte extremamente eficiente, o suporte de ponta, por exemplo, o ECMO, que você substitui a função do pulmão por um filtro de membrana fora do corpo, é uma extracorpórea. Então nós estamos usando a ponta em termos de cuidar de doente grave, mas infelizmente não temos medicamentos definitivos e muito menos vacina. O que significaria, então, que mesmo em outros locais em que a curva está ascendente, parece que em 7 estados brasileiros a curva continua subindo, né? Continua subindo o número de casos, aumentaram o número de casos, o número de mortes está diminuindo. Significa o quê? Que desses remédios paliativos, por enquanto, estão dando mais resultado? Olha, o que nós disponibilizamos são os medicamentos que são comprovados pela literatura. Então, do ponto de vista de prevenção, ainda não há qualquer medicamento que tenha se mostrado eficaz. Gostaria muito que houvesse, né? Resolveria milhares, milhões de problemas, mas nós não temos. A eficiência provada cientificamente se resume a esses 2 medicamentos que são usados no tratamento e não na prevenção. Eu não vou nem falar desses medicamentos aí, porque senão os caras já vão tentar comprar e daí por diante. Não adianta nada falar que medicamentos são esses. É um antiviral, o mais aprovado até agora é o tal de Remdesivir. Eu acho que não tem autorização da Anvisa ainda no Brasil para se utilizar esse medicamento. Acho que foi isso que o presidente falou para mim outro dia. Daí não sei qual é o outro medicamento. Esse coquetel que eu li hoje, também num site europeu, ele estaria sendo aplicado num hospital da Flórida com resultados positivos, né? Por exemplo, a AIDS até hoje não tem, eu tinha levantado essa hipótese com o senhor lá atrás, a AIDS não tem uma vacina, mas ela tem um coquetel que dá uma sobrevida muito boa para quem tem AIDS, né? Às vezes o cara tem AIDS e vive a vida inteira com AIDS, tomando esse coquetel e morre de outra coisa, não morre de AIDS. Então esse coquetel teria zinco, teria corticoide, teria antibiótico e acho que é isso, mais alguma coisa que eu não consegui achar a notícia aqui. Procura aí, o Garrafa, lá na Flórida. Ou então pergunta a algum correspondente internacional. Mais ou menos isso que está sendo aplicado por aqui ou tem um diferencial esse coquetel da Flórida? O Remdesivir está em estudo em vários hospitais do Brasil. A última notícia que eu tenho que já viu mais de 8.000 pacientes, todo o protocolo científico, você sorteia em qual grupo você cai. Do Remdesivir, são 3 grupos, o placebo, interfero e Remdesivir. E depois você compara os resultados. Esse é um remédio em teste no Brasil que mostrou eficácia em outros países do mundo. E o outro medicamento é a dexametasona, que é o corticoide. Dexametasona é um corticoide específico. Lembrando, Datena, que nós usamos dexametasona, corticoide, na verdade, desde o primeiro momento. O que aconteceu agora é que ele foi provado como útil no tratamento de doentes graves. Quanto à AIDS, você tem total razão. Você sabe que nós fizemos o primeiro diagnóstico de AIDS de um brasileiro que transmitiu para outro em 82. Nós estamos em 2020, nós não temos vacina e a epidemia foi controlada com coquetel de medicamentos e boas políticas públicas. Bom, o Garrafa achou aqui, foi no UOL isso aqui, ô Garrafa? Bom, no portal, é do UOL? Não, é o site Agência AIDS, é um site especializado. Que aqui cita o estudo da Flórida. Um coquetel de medicamentos ministrado a paciente com Covid-19 em um hospital da Flórida, nos Estados Unidos, apresentou resultados positivos e funcionou em 95% dos casos. Dos testes ainda preliminares, o coquetel será agora objeto de estudo clínico para comprovar sua eficácia. Bom, está aqui que ainda depende de estudo clínico, né?
mas é um hospital da Flórida que usa zinco, corticoide, anticoagulante e antibióticos. Seria mais ou menos esse o coquetel. O senhor que lida com AIDS há muito tempo... Tirando o zinco, é o que se usa aqui. É o que nós estamos usando aqui e já há muito tempo, realmente com sucesso. E os indivíduos que complicam com infecções bacterianas, nós adicionamos antibióticos. Então, isso é o dia a dia do manejo do doente grave. Então, não há novidade quanto a isso. É interessante que a gente tá usando esse coquetel aqui, pelo que o senhor me falou antes, era mais ou menos isso. A única coisa que se acrescenta é o zinco, não é? E a doutora Nízia, não é isso? Que falou que fazia experiência com zinco. Não sei se ela está lá no governo ainda. Acho que foi ela que falou aqui pela primeira vez no zinco. Mas a exceção dos outros componentes, então é mais ou menos isso que a gente está aplicando para os doentes aqui. Doutor, eu repito, olha, acabei de ler agora também que a política na Espanha diz que não vai reconfigurar o país por causa da Covid, mais uma vez, por questões de política econômica. O senhor acredita que no Brasil a gente tem a possibilidade de talvez ter que fazer quarentena de novo ou não, doutor? Datena, eu não falo pelo Brasil, mas eu ajudo o governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo tem uma política de abertura muito planejada e muito bem feita e que vem dando certo. Nesta política, você usa marcadores científicos indiscutíveis. E aí você vê, se o município ele caminha para uma fase mais avançada de abertura, fica igual ou volta para trás. Nesse momento, nós estamos praticamente com todos os municípios amarelo, que possibilita essas aberturas que nós estamos fazendo. Esse centro de contingência que eu participo e no passado eu dirigi, ele subsidia o secretário da Saúde e o governo justamente quanto às políticas públicas. E é assim que nós estamos agindo desde o primeiro momento, subsidiando cientificamente a quem decide. Esse vírus voltando na Europa, ele contraria completamente a ação de outros vírus? Ele mostra se um vírus realmente modificado ou alterado por genética natural ou, sei lá, acidente de laboratório? É um vírus realmente muito diferente, doutor? Não, ele é um vírus, obviamente, que já se mostrou de grande expansibilidade e de grande morbidade. E letalidade também. Nós tivemos outras situações graves, mas que, felizmente, no caminho, surgiram antivirais e vacinas. E essa é a nossa expectativa, que nós consigamos ter, no mais breve tempo possível, um coquetel de antivirais, que isso é uma outra coisa, e rapidamente também as vacinas preventivas. Até lá é manter distanciamento, higiene das mãos com álcool em gel, água e sabão e principalmente a máscara, não, doutor? Sim, isso continua sendo muito importante. As pessoas desqualificam, mas é fundamental que usem e é o que temos. Então, é absolutamente fundamental o álcool em gel, lavagem das mãos com água e sabão, distanciamento e uso de máscaras. Doutor Davi, um ótimo dia, muito obrigado e principalmente pelo seu dia ocupado, o senhor falar com a gente. Muito obrigado. Tá, um abraço grande, doutor Davi.